Como montar uma carteira de investimentos diversificada? Se você quer aprender a montar uma carteira diversificada de maneira a ter retorno para seus investimentos, esse vídeo é para você. Vou te dar o passo a passo de como montar uma carteira de sucesso. Olá, para quem não me conhece, sou Marcos Pereira, criador do Rota da Economia. Se você é novo por aqui, já peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Montar uma carteira de investimentos diversificada é uma das estratégias mais importantes para minimizar riscos e maximizar retornos ao longo do tempo. Diversificar significa espalhar seus investimentos entre diferentes classes e ativos para reduzir a exposição a qualquer risco específico. Quando você distribui seus recursos de forma inteligente, consegue equilibrar a volatilidade do mercado e aumentar as chances de obter ganhos consistentes. Nesse resumo, vamos explorar como montar uma carteira de investimentos diversificada, passando pelos principais tipos de ativos, como escolher alocações adequadas e como ajustar sua carteira ao longo do tempo. O que é diversificação? A diversificação é uma estratégia de gestão de risco que consiste em distribuir seus investimentos entre diferentes ativos, classes de ativos e setores econômicos. A diversificação é uma estratégia de gestão de risco que consiste em distribuir seus investimentos entre diferentes ativos, classes de ativos e setores econômicos, com o objetivo de evitar a exposição excessiva a um único tipo de risco. O princípio por trás da diversificação é que os diferentes ativos reagem de maneiras distintas aos mesmos eventos de mercado. Enquanto alguns investimentos podem cair, outros podem subir, compensando as perdas. Um exemplo clássico de diversificação é o ditado: não coloque todos os ovos em uma única cesta. Se você colocar todo o seu dinheiro em uma única ação ou setor específico, estará muito vulnerável a oscilações negativas desse investimento. Por outro lado, ao diversificar, você espalha o risco e tem mais chances de proteger seu patrimônio. Por que a diversificação é importante? A diversificação ajuda a suavizar as flutuações do valor de sua carteira e a melhorar os retornos ajustados ao risco. Mesmo que você seja investidor com perfil conservador, moderado ou agressivo, a diversificação é essencial para todos. Algumas das principais razões para se diversificar incluem redução de riscos específicos, se uma classe de ativos ou um setor específico tiver um desempenho ruim, outros investimentos na sua carteira podem compensar essas perdas. Melhora da estabilidade. A diversificação ajuda a reduzir a volatilidade da carteira e proporciona retornos mais consistentes ao longo do tempo. Aproveitamento de oportunidades. Diferentes ativos podem se comportar de maneira positiva em momentos distintos. Por exemplo, durante crises financeiras, o ouro pode subir enquanto as ações caem. Etapas para montar uma carteira diversificada. Para criar uma carteira de investimentos diversificada, é importante seguir um processo que envolve entender seu perfil de investidor, selecionar ativos adequados e revisá-la regularmente. Conheça seu perfil de investidor. Antes de escolher onde investir, é essencial entender qual é o seu perfil de investidor. Isso ajudará a determinar qual é a sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros. Os três principais são: conservador, que prefere investimentos mais seguros, com baixa volatilidade e proteção de capital; moderado, aceita um pouco mais de risco em busca de retornos superiores, mas ainda mantém um foco em segurança; e o agressivo ou arrojado, que está disposto a correr mais risco para obter maiores retornos no longo prazo. Inclusive, eu já tenho vídeos aqui falando sobre esse perfil de investidor. Vou deixar um card aqui, e assim que terminar o vídeo você já pode assistir. Defina seus objetivos e horizonte de investimento. O próximo passo é identificar os seus objetivos financeiros. Eles podem incluir aposentadoria, que é um objetivo a longo prazo, onde você pode se beneficiar de investimentos mais arriscados, como ações. Compra de um imóvel, objetivo de médio prazo, que pode requerer uma combinação de segurança e crescimento. Reserva de emergência, meta de curto prazo, para a qual investimentos de alta liquidez e baixa volatilidade, como o Tesouro Selic ou CDBs, são mais indicados.
Além disso, defina o prazo pelo qual você espera atingir esses objetivos. O horizonte de investimento ajudará a determinar o quão arriscado você pode ser com seus investimentos. Se o prazo for mais longo, você pode alocar uma parte maior da sua carteira em ativos mais voláteis, como ações. Escolha a proporção entre renda fixa e renda variável. A diversificação começa com uma escolha entre renda fixa e renda variável. Esses dois tipos de ativos têm comportamentos muito diferentes e, quando combinados, podem equilibrar os riscos. Renda fixa inclui investimentos como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, entre outros. Esses ativos geralmente oferecem retornos previsíveis e são menos voláteis. Renda variável inclui ações, fundos imobiliários, criptomoedas e commodities, que são mais voláteis e têm maior potencial de retorno, mas também maiores riscos. A alocação entre esses dois tipos de ativos depende do seu perfil. Por exemplo, o investidor conservador pode alocar 80% ou mais da sua carteira em renda fixa e 20% ou menos em renda variável. O investidor moderado pode optar por uma distribuição de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Já o investidor agressivo pode alocar 70% ou mais em renda variável e o restante em renda fixa. Diversifique dentro de cada classe de ativos. Uma vez definida a alocação entre a renda fixa e a renda variável, é importante diversificar dentro de cada classe de ativos. Diversificação na renda fixa. Mesmo dentro da renda fixa, existem diferentes tipos de produtos com características variadas. Por exemplo, Tesouro Selic, ideal para a reserva de emergência por sua liquidez diária e baixa volatilidade. Tesouro IPCA+, protege contra a inflação, sendo ideal para objetivos de longo prazo. CDBs podem oferecer rendimentos superiores ao Tesouro, mas com prazos de vencimento e riscos maiores, dependendo do banco emissor. Já os debêntures podem oferecer retornos mais elevados, mas com maior risco, já que são emitidos por empresas. Diversificação na renda variável. Na renda variável, a diversificação é essencial para reduzir o impacto da volatilidade. Isso pode ser feito investindo em diferentes setores e geografias. Ações em diversos setores. Invista em empresas de setores variados, como tecnologia, saúde, energia, consumo e finanças. Isso reduz o impacto de uma crise em um setor específico. Fundos de índice, os ETFs, permitem que você invista em uma cesta de ações, replicando o desempenho de um índice como o Ibovespa ou o SP500, o que oferece diversificação imediata. Fundos imobiliários. Investir em imóveis sem comprar propriedades físicas é uma forma de diversificar seu portfólio de renda variável. Os fundos imobiliários podem proporcionar rendimentos consistentes por meio de aluguéis. Ações internacionais. Investir em ações de empresas estrangeiras ou ETFs internacionais pode proteger sua carteira contra riscos locais e expor você ao crescimento de outros mercados. Incluir proteções ao seu portfólio. Além da diversificação tradicional entre renda fixa e renda variável, é possível adicionar ativos que atuam com proteções em momentos de crise. Por exemplo, o ouro. Tradicionalmente visto como uma reserva de valor, o ouro tende a subir em momentos de incerteza econômica ou crise. Commodities. Investimentos em petróleo, soja ou outras commodities podem ajudar a proteger contra a inflação ou flutuações no mercado. Dólar ou moedas estrangeiras. Ter uma parte do portfólio atrelado ao dólar ou outras moedas fortes podem servir como hedge contra a desvalorização do real. Revisão e rebalanceamento regular. Diversificar sua carteira é uma tarefa contínua. O mercado muda constantemente e alguns investimentos podem crescer mais rápido do que outros, o que pode desbalancear sua alocação original. Por isso é importante revisar sua carteira periodicamente, geralmente a cada 6 meses ou anualmente, e realizar ajustes se necessário. Rebalanceamento. Se, por exemplo, suas ações cresceram significativamente e agora representam 50% da sua carteira, mas seu objetivo original era 40%, você pode vender uma parte e investir em renda fixa para voltar ao equilíbrio planejado. Reavaliação de objetivos. Ao longo do tempo, seus objetivos financeiros podem mudar.
Talvez você esteja mais próximo da aposentadoria e queira mover seus investimentos para algo mais seguro, ou talvez tenha mais tolerância ao risco. Conclusão: montar uma carteira de investimentos diversificada é essencial para minimizar riscos e melhorar a consistência dos retornos ao longo do tempo. Ao entender seu perfil de investidor, definir objetivos claros e alocar recursos de forma inteligente entre diferentes classes de ativos, você pode criar uma estratégia robusta que se adapta às mudanças de mercado. Além disso, revisões e ajustes periódicos garantem que sua carteira continue alinhada com seus objetivos financeiros.